Porém, como eu falei, né, a Ruth ela acaba, na nossa Bíblia, ficando ali logo depois do livro de Juízes, né, por conta dessa semelhança com o período histórico. Só que na Bíblia hebraica, né, na Bíblia que os judeus utilizavam, basicamente a estrutura é bem diferente, né? Então, você vai ter três blocos principais, né? Que você tem a Torá, que são a lei, né? Que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, igual a gente tem aqui. Aí depois você tem os profetas, né? Então você vai ter tantos profetas aí. A gente conhece, né? Eles entendem o livro de Josué, por exemplo, como um livro profético, né? Por quê? Porque meio que Deus está agindo através da história, né? Então eles não vão fazer essa distinção que a gente faz. A gente chama de história e depois profecia. Só que para o judeu não tem muito essa distinção. Então o livro de Josué são livros proféticos, tá bom? E aí você vai ter a terceira seção, que é a seção dos escritos, que começa com Salmos, depois vem o livro de Jó e depois vem Provérbios, tá? E aí, se você lembra bem da história de Provérbios, como é que acaba o livro de Provérbios? Acaba no Provérbio 31, que é uma grande exaltação à mulher virtuosa, né? Fala quem é essa mulher, quem vai achar essa mulher. Tem várias leituras sobre esse texto, né? Tem aquela leitura mais tradicional que a gente faz, né? Que é falando de uma mulher realmente real ali, né? Que as irmãs atinjam essa característica, né? Tem aquela leitura que considera o contexto de Provérbios, que entende que a mulher virtuosa é uma representação da própria sabedoria, até porque a sabedoria dentro do livro de Provérbios é tratada como uma mulher diversas vezes. Então, é uma exaltação à sabedoria também, faz sentido no contexto de Provérbios. E quando a gente pensa no que acontece depois, no que acontece depois? A gente tem Salmos, a gente tem Jó, a gente tem Provérbios, e depois de Provérbios a gente vai ter quem na Bíblia hebraica? Tá? Não é a sua Bíblia tem uma ordem diferente, mas a Bíblia hebraica ela tem uma ordem, como eu falei, diferente da nossa. Você vai ter Salmos, Jó, Provérbios, aí vem Ruth e Cântico dos Cânticos. Então Ruth na Bíblia do judeu, ela vem depois do livro de Provérbios. E é interessante acontecer isso, por quê? Porque você vai ter o livro de Ruth vindo logo na sequência do livro de Provérbios. Como é que termina o livro de Provérbios? Com uma exaltação à mulher virtuosa. E o que acontece na sequência? Você tem a apresentação de duas mulheres virtuosas, né? Que é a Ruth e a moça de Cântico dos Cânticos, né? Que também ela é uma mulher virtuosa. Então é interessante a forma como a Bíblia hebraica constrói, né? Essa representação de mulheres tementes a Deus, né? Então você tem a finalização de Provérbios com essa mulher que é temente a Deus e tudo mais, né? Seu valor excede o de rubis, né? E na sequência você tem a Ruth ali, que inclusive no capítulo 3, né, a própria Noemi chama ela de mulher virtuosa. A mesma expressão em hebraico que vai aparecer no final de Provérbios. O judeu que está lendo isso, ele vai fazer a conexão direta, ele vai entender que a Ruth é uma representação de uma mulher virtuosa, tá? E a mulher de Cânticos também, né? E logo na sequência você vai ter Ruth, você vai ter Cântico dos Cânticos, vai ter Eclesiastes, vai ter Lamentações de Jeremias e aí vem Esther, né? Então, esses 5 livros, a gente faz uma brincadeira na faculdade, né? A gente chama de Torá feminina, né? Por que Torá feminina? Porque são 5 livros, só que são 5 livros femininos, né? Como assim 5 livros femininos? Ruth, né? Personagem feminina. Cântico dos Cânticos, a personagem que fala mais, a maior parte do livro ali, é uma mulher, não é o homem, né? Lembrando que Cânticos, a maior parte do tempo, são os poemas da amada para o amado. Aí na sequência você vai ter Eclesiastes. Eclesiastes não é um livro feminino. Não é, mas em hebraico Eclesiastes é uma palavra feminina. Então tem esse pequeno detalhe, né? Lamentações, né, que também é feminino, e vem Esther, né? Então são 5 livros aí femininos, né, no gênero feminino. E aí a gente fala brincando que é a Torá feminina, porque são 5, né, e vem logo depois ali de Provérbios, né? Porque Provérbios é a lei pensada num aspecto prático, né, sobre ditos de sabedoria. E aí você vem na sequência aí essa conexão direta desses livros também com a sabedoria judaica, né? Mostrando na prática o que é uma mulher que vive uma vida em conformidade com o temor ao Senhor. Tanto no caso de Ruth, tanto no caso da amada em Cânticos, quanto no caso também da Esther. Então talvez seja até interessante ter colocado junto na revista a amada de Cântico dos Cânticos também, né? Que é uma personagem que a gente fala muito pouco, mas que mostra ali realmente um conhecimento, né, sobre a lei e tudo mais. É uma mulher bastante temente a Deus. Bom, vamos